Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clay e hoje eu quero gravar um vídeo sobre os autores antigos são mais confiáveis que os autores novos. Isso um cara comentou aqui por causa do que eu falei, de uma coisa que eu falei num vídeo. E ele falou, não, você não pode ficar pegando esses autores novos aí, influenciados. Você tem que pegar autores mais antigos, autores confiáveis. E ele mencionou dois. Esses dois eu já gravei vídeos sobre eles, então nem vou perder meu tempo. Mas é super interessante eu trazer aqui uma coisa, uma percepção que eu tenho sobre a diferença, ou pelo menos que se tem entre entre autores mais antigos e autores mais modernos, ok? No trato de história, no trato de história. E então peço que se inscreva no canal, assine as notificações, né? Já chega junto compartilhando esse vídeo com os amigos. E vamos bater um papo sobre isso e eu vou explicar o que mudou. Ah, alguns vídeos atrás, eu gravei um vídeo sobre Montesquieu, por exemplo, e falei que esse livro é assim, é como se fosse Montesquieu sentado num bar, bebendo uma cerveja gelada e você perguntando as coisas para ele e ele te respondendo. É esse o sentimento que você vai ter aqui. Já, por exemplo, quando você chega no século, e é um livro do século XVIII, tá? Já quando você chega no século XX, nós temos aqui o Max Weber com um livro extremamente chato, extremamente denso, extremamente parado, extremamente pacato, ok? E no século XIX, né, início do século XIX, nós temos os positivistas. Então, nesse vídeo aqui nós estamos passando por três fases da, do estabelecimento do estudo de história. Né? Nós temos um cara com pensamento iluminista, com uma abordagem iluminista. Nós temos aqui um homem com uma abordagem positivista. E, claro, nós temos Max Weber, que por muitos sociólogos marxistas é considerado como positivista. Mas conversando com um amigo meu que ele manja muito de sociologia, o professor David Vega, ele me disse que o Weber não é essencialmente positivista. Ele segue uma outra abordagem, uma outra construção. Só que ele é jogado na mesma laia que os positivistas. Não que isso seja uma coisa ruim, mas que ele é jogado na mesma laia que por exemplo, um Fustel do Coulanges vai ser, porque para o marxista tudo aquilo que né, não é marxista é outra coisa, né? Igual extrema direita, tudo que não é esquerda para a esquerda é extrema direita, tudo. Não, é tudo, simplesmente assim. Né? Até o social-democrata, a esquerda vai chamar de extrema direita. É uma imbecilidade. Também existe uma outra questão, por exemplo, de facilitar a explicação. Então, por exemplo, como o Weber ele segue uma outra abordagem de sociologia que eu não sei, eu não me lembro agora que o meu amigo Vega me explicou. Ô Vega, grava um vídeo sobre isso. É, é muito difícil definir, então é mais fácil a gente jogar ele no mesmo balde que um autor positivista e tá tudo certo. Fica mais fácil até para ensinar, né? Para colocar ele nos livros, porque não tem como não deixar o Max Weber. Só que vamos lá, então nós temos o pensamento iluminista, o pensamento positivista e o pensamento e uma abordagem mais moderna, né? Existem várias outras, escola de análise, nova história, é assunto chato de historiador, metodologia de historiador. Se alguém quiser que eu grave vídeo sobre isso, comenta aqui. Tá, então já tô deixando o vídeo bem embaralhado e bem chato. O que acontece? Uma coisa que torna os livros de historiadores chatos hoje é o critério. Então, por exemplo, se eu quiser escrever um livro sobre o Império Romano, se eu quiser estar dentro das normas dos historiadores e tal, eu literalmente tenho que escrever segundo as regras da ABNT. E aí você tem que definir metodologia, definir abordagem, fazer a citação correta e blá 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 blá. Você tem que passar por todo um processo metodológico justo. Existe a academia para isso, a faculdade, a universidade, a discussão em artigos acadêmicos para isso. Só que muitas vezes um artigo acadêmico ele é maçante de ler, ele é chato de ler. Ele é muito chato. É exatamente isso. Então, quando você pega uma tese de doutorado de um cara falando sobre o Império Romano, por exemplo,
pode ser que a tese seja extremamente chata de ler, com relação a você pegar, sei lá, um outro livro que não siga tanto esses padrões históricos, e ele se torna mais legal de se ler, né? Você pega, sei lá, quantas vezes eu fui pegar documentário de Império Romano que eu desisti de assistir porque é muito chato, né? Aí você já pega outros lá que trazem um pouco mais de polêmica, que mostram um pouco mais de guerra, que já mostra os gladiadores se cortando a cabeça do outro e tal. Você já prende mais atenção. Então é mais ou menos isso. Então você vai ter tem um vídeo da professora Mary Bird, por exemplo, Mary Bird, tem um livro dela sobre isso, sobre o Império Romano, uma das grandes especialistas no século XXI. Ela lá, 3 horas dentro de um buraco, falando, porque you know, right, alright, oh no, oh, Empire Roman, now, Empire Roman, então, falando desse jeito, cara, você fala, porra, que sono, cara, né? Você fala exatamente assim, foi isso que eu senti vendo uma entrevista dela, a abordagem dela, tal, sobre arqueologia, é muito chato. Só que aí você vai lá, entra lá no Discovery Channel, tem lá Império Romano, aí já tem o cara vestido de Júlio César, construindo uma ponte em 7 dias, atravessando, chegando lá e mostrando pros bárbaros que ele é o bichão, e aí ele simplesmente volta e destrói a ponte, né? Então pô, muito melhor, né? Muito melhor. Então o que acontece? Os critérios acadêmicos hoje pode tornar o estudo de história, mais especificamente, muito chato. Então, às vezes você vai pegar um autor especialista numa área e vai ser muito chato. Aqui é o tema, mas muito chato de ler. Muito chato de ler. E isso aconteceu porque quando você pega, por exemplo, já um autor do século XVIII, como é o caso do Montesquieu, por exemplo, a gente pega o próprio Gibbons, que é do século XVIII também. Cara, os caras são muito monstro. Por quê? Como é que vou retomar. Como é que você lê esse livro, cara? Cara, é praticamente assim, o Montesquieu tratando das ideias que ele teve e só citando assim um livro ou outro, né? E aí que tá. Enquanto que um autor moderno, por exemplo, vou dar um exemplo, Flávio Joséfo. Enquanto que Montesquieu cita Flávio Joséfo sem se preocupar em dizer se ele está certo ou se ele está errado, por exemplo, no caso do Flávio Joséfo, Montesquieu cita Flávio Joséfo no livro dele algumas vezes, ele cita o Joséfo. Um autor moderno, por exemplo, se eu vou escrever um artigo sobre o Império Romano, eu tenho que pensar 2 vezes antes de usar o Joséfo como uma fonte histórica. Por quê? Eu tenho que ir em Joséfo. E assim, a obra do Joséfo é um livro dessa grossura, desse tamanho, que é a História dos Hebreus. Se eu for citar Joséfo, eu vou citar Joséfo. Joséfo disse isso. Eu tenho que fazer uma análise crítica, um estudo aprofundado, para ver se o que o Joséfo está dizendo é relevante ou não. Entendeu? Tipo assim, se ele não está sendo muito tendencioso, eu tenho que fazer uma análise crítica da fonte que eu vou usar. Olha a burocracia que é. Enquanto que o nosso amigo Montesquieu, ele simplesmente citou a obra e dane-se. Dane-se. Porque na época dele não tinha essa metodologia, essa abordagem. E essa abordagem, ela começa a ser construída pelos iluministas. Ela começa muito mais a ser refinada, por exemplo, pelos positivistas. Menciono aqui Fustel de Coulanges como um deles. Os positivistas, que você tem o Augusto Comte, Emile Durkheim, né? Então, isso aqui está sendo uma aula de sociologia. E aí depois, o negócio piora no século XX, né? Século XVIII, século XIX, e aí o negócio piora mais ainda no século XX e XXI para nós. Entende? Então, é por isso que, às vezes, você pega um livro de um autor moderno, um livro acadêmico, e é chato. É por isso que, às vezes, você vai pegar um livro de história lá, sei lá, um livro de história qualquer, e os historiadores vão descer além em você, falar, pô, mano, eu gostei tanto do livro, trouxe bastante fonte historiográfica e tal. Mas por quê? Porque a maneira como o historiador vê e enxerga, trabalha com a informação, é muito diferente do simples leitor que vai pegar o livro. Eu mesmo, quando eu vou pegar um livro, eu não falo, diferentemente do que eu falo para os meus alunos fazerem, eu simplesmente tenho que olhar, analisar, ver a citação, e isso eu já faço sem querer.
Isso eu já faço automático já, de tão acostumado que eu tô. Eu vou, olho, tenho que analisar a fonte, tem que ver a citação, como que foi feita a citação, para ver se não está sendo tendencioso. É um mau hábito. Como historiador eu tenho que fazer isso, entendeu? Como historiador eu sou obrigado a fazer isso. E aí, o que que acontece? A leitura se torna mais morosa, mais chata de um livro mais acadêmico, né? Então não é que não se produza nada. Esse refinamento, essa preocupação, ela tende a trazer uma precisão melhor porque a gente está dizendo, né? Tende-se a trazer uma precisão melhor. Porém, a gente perde aquilo que, né? Pô, eu só queria falar sobre o Império Romano. E ponto. Eu só queria falar sobre o Império Romano. E isso ainda é possível, né? Existem os livros ensaísticos, que as pessoas escrevem ensaios e tal, e fica por isso mesmo, né? Mas são questões aí que precisam ser analisadas, conversadas e por aí vai. Beleza? Tamo junto no campo de batalha. E é por isso que às vezes o autor moderno ele é muito chato de se ler, muito chato, exatamente por causa disso. Porque ele tem que ficar se preocupando com fonte, com referência, com metodologia. Não, ô professor Adolfo, o que você acha do Império Romano? Ah, cara, eu acho que foi um império brabo. Ponto, só isso. Né? E por quê? Como assim? Não, porque eu estava lendo o livro tal ali, eu estava lendo o livro tal, e cara, a reforma que Otaviano Augusto fez depois de Júlio César, que traz a Pax Romana, que ele traz prosperidade para as nações em volta, a maneira como ele lida diplomaticamente, às vezes até sem guerra posteriormente, alguns momentos ele teve que usar de força, de guerra, mas depois ele, né? Pô, cara, é isso. Ah, não, o historiador, o professor, o que que o senhor acha? Não, eu não acho nada, porque a abordagem histórica, tudo que a gente sabe sobre o Império Romano advém do que os próprios autores romanos disseram no século II, ali, no primeiro século, né? Tudo que a gente tem sobre o Império Romano começa no primeiro século. Então, o mesmo entendimento. Imagina a chatice que é ouvir um troço desse, velho. Ah, sinal da cruz para esse tipo de coisa. Sinal da cruz, não é? Entende? Então é isso. Beleza? Um abraço e fui. Ah, se torna membro do canal aqui, ou se quiser dar uma ajuda pra gente trocar uma ideia e tal, dar uma ajuda financeira, alguma coisa, meu Pix tá na descrição, tá? É pra comprar livro, é pra gente avançar os estudos. Um abraço e fui.